para que vocês pudessem se preparar. Vamos dar início, então, ao webinar de hoje. Hoje nós vamos falar sobre algumas funcionalidades novas da versão Lite do Sistema Factory, que é a última versão mais recente que nós temos. Vamos falar sobre o RH, lembrando que não é sobre folha de pagamento. Esse módulo nós vamos controlar algumas atividades dos colaboradores, como os exames, os cursos. Nós sabemos que há algumas obras, principalmente quando são grandes corporações, que o cliente, a construtora, ela exige que os colaboradores da sua empresa que vai até o local da obra, eles tenham alguns cursos, como, por exemplo, algumas normas de segurança. Então, através dessa funcionalidade, você consegue controlar esses cursos e também outros cursos também. Aprendemos também, nessa funcionalidade, a controlar exames, os exames médicos que devem ser feitos periodicamente na sua equipe, que trabalha principalmente na fábrica e no processo de instalação. E também vamos ver aí no RH a questão do EPI, que são os equipamentos de proteção individual, que devem ser distribuídos corretamente aos seus colaboradores. E esse EPI ele deve ser controlado porque cada EPI tem um prazo de validade. Você não pode simplesmente entregar um EPI para o seu colaborador e deixar ele utilizando até o EPI desgastar. Não, cada EPI tem o seu prazo de validade e através disso você consegue controlar para quem que você entregou o EPI e quando você deve refazer essa troca. Vamos falar também sobre o follow-up, que é uma forma de você fazer várias pesquisas no sistema em uma única tela. Vai facilitar bastante aí a sua pesquisa no sistema. E vamos falar também sobre prospecção. Sobre a prospecção, onde você pode controlar todo aquele processo que você fez de negociação, de tentando entrar em contato com o cliente, as ligações, e-mails, você pode ir colocando nessa prospecção para que você tenha o controle de qual é o próximo passo que você deve fazer com aquele cliente, ou se é você ou outra pessoa que vai fazer um próximo passo, até o momento de concretizar, de fato, a negociação. Tá? Hoje quem vai realizar esse treinamento é o consultor Rodrigo. Muitos de vocês já o conhecem da época da implantação, seja presencial ou seja através de videoconferência. Então, pessoal, muito obrigado. Desde já agradeço a vocês que numa sexta-feira de manhã, 9 horas da manhã, entraram aqui no webinar para poder se capacitar e conhecer um pouco mais sobre o sistema. Hoje o webinar vai ser um pouco mais curto, vai ser um assunto literalmente mais light. E logo, logo nós vamos encerrar aqui as atividades. Ok, Rodrigo? Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar. Obrigado pela participação. Nós sabemos a importância da necessidade que vocês têm de se capacitarem cada vez mais, e esse webinar é exatamente para isso, para que vocês consigam adquirir mais conhecimento sobre a ferramenta que vocês trabalham aí no dia a dia de vocês. Bom, e hoje, como o Paulo já falou, nós vamos ver algumas funcionalidades, alguns recursos disponíveis na versão Lite, certo? Então, como o nosso padrão de início de curso, nós sempre procuramos falar sobre as questões dos cadastros, do sistema, né? Como que funciona toda a questão de como se cadastra, para depois você começar a inserir movimentações e controles, gerenciamento dentro da sua base de dados. Bem, como hoje nós vamos ver 3 recursos totalmente distintos, RH, prospecção e follow-up, são recursos aí totalmente separados, né? Separados aí. Então nós vamos ter muitos cadastros diferenciados, que nós vamos ver, um para cada recurso. Então nós vamos começar aqui pela prospecção. A prospecção que, na verdade, nós entendemos que ela faz parte de uma cultura de relacionamentos, né? A prospecção, ela vem da cultura do CRM, que na verdade nada mais é do que a gestão dos relacionamentos da sua empresa com os seus clientes. E dentro dessa gestão de relacionamentos entra o sistema, ou seja, entra a ferramenta que vai fazer com que você tenha agilidade nas informações, vai fazer com que você tenha uma concentração de dados
e vai fazer com que você tenha também a otimização das tarefas, né? Ou seja, você não perca tanto tempo realizando as tarefas. E também, principalmente naquelas empresas onde existe aí um gerente, um gestor de vendas, né? Que faz todo a gestão, além dos vendedores que inserem as informações no sistema. Pode ser que alguns de vocês aí tenham a gestão de venda, o gestor que faz totalmente o gerenciamento e o controle desse relacionamento entre vocês, fornecedores, e os seus clientes. Okay? Então, a gente vai procurar mostrar tudo isso aqui para vocês dentro dessa prospecção. Então, vamos lá diretamente para os cadastros. Primeiramente, antes da gente iniciar de fato a falar sobre a prospecção em si, nós temos que ver um dos cadastros principais, que é o nosso vendedor, ou seja, cada empresa aí, cada um de vocês tem os seus vendedores, sejam eles internos ou externos, vocês têm que cadastrá-los dentro do Factory. E como que nós cadastramos? Em qual nível aqui de cadastro nós inserimos? Como participantes. Todo vendedor, assim como vocês que já utilizam o Factory já há algum tempo, toda pessoa física ou jurídica que pode gerar no sistema Factory movimentações financeiras ou fiscais são consideradas no sistema como participantes. Então, os seus clientes, seus fornecedores, transportadoras, inclusive os vendedores. Então, vamos pegar aqui pelo filtro de vendedor. Nós já temos aqui 3 vendedores cadastrados. Vamos editar aqui o cadastro do vendedor Lucas Ramos. O cadastro do vendedor, ele é bem simples, tá? Vocês podem informar a razão social, o nome fantasia como nome completo do seu vendedor, o CPF ou o CNPJ, se ele for um vendedor externo e ele possuir inscrição de CNPJ, RG, inscrição estadual, endereço, CEP, número, bairro, enfim, como se você estivesse realmente de fato cadastrando um cliente ou um fornecedor. A diferença do cadastro do vendedor fica por conta do quadro aqui embaixo, que vocês já estão visualizando a tela, chamado tipo de participante. Para vendedores, existe uma flag aqui no canto direito, chamada vendedor, que ao marcar essa flag, ao marcar essa opção vendedor, dentro do cadastro, dentro da própria tela de cadastro de participante, é exibido a aba vendedor. E dentro dessa aba é onde você vai realizar algumas outras informações. Por exemplo, tipo do vendedor. Se ele é interno, se ele é externo, né? Para aqueles casos em que alguns de vocês possuem aí representantes, né? Externos, vocês podem cadastrá-los como vendedor também. Basta informar externo aqui no tipo. No outro campo, tipo da comissão do vendedor. Pode ser, nós temos aqui 2 opções, sem comissão e comissionado, ou seja, você pode cadastrar um vendedor que não recebe comissão e um que recebe comissão, tá? Por que essa diferença? Porque você pode querer informar este vendedor em algumas movimentações, mas ainda assim ele não vai receber comissão sobre aquela venda, por exemplo. E por último, o percentual de comissão. Claro que esse percentual ele só é habilitado quando está informado no tipo da comissão do vendedor, comissionado. Caso vocês informem sem comissão, o percentual ele fica bloqueado. Então, ao informar comissionado, vocês podem informar aqui o percentual de comissão sobre as vendas. Só lembrando que esse percentual de comissão informado no cadastro do vendedor, ele é um percentual padrão. Então, todas as movimentações, as vendas que, por um acaso, esse vendedor participar, por padrão, quando você informar esse vendedor em uma determinada movimentação, ele vai puxar esse percentual informado no cadastro dele. Porém, é claro que existem meios e recursos de você alterar essa comissão de acordo com a venda, certo? E isso é um assunto para um próximo webinar que nós vamos tratar somente sobre comissões e outros casos mais. Bom, então, esse foi o cadastro do vendedor. Além aqui, é claro,
da aba vendedor, nós temos outras abas, por exemplo, como estabelecimento. O vendedor tem que estar habilitado em todos os estabelecimentos, ou em um ou mais, né, estabelecimentos, para que você possa utilizá-lo dentro das movimentações do sistema. E o fluxo de caixa também, para aqueles aí que utilizam, dentro do cadastro do vendedor deve ser informado a conta para pagamento. Ou seja, quando você for efetuar o pagamento da comissão dele, deve ser informado então aqui a conta do fluxo de caixa referente ao pagamento de comissões. Ok? Então esse foi o cadastro do participante do tipo vendedor. Muito bem. Além do cadastro do vendedor, nós temos alguns cadastros, agora sim, totalmente voltados para a movimentação de prospecção. Dentro desses cadastros, eles vão ficar em cadastros diversos. Aqui nessa opção diversos, nós vamos encontrar diversos níveis de cadastros que serão utilizados para a inclusão, para a movimentação e o gerenciamento da sua prospecção que está em andamento. Um deles é o cadastro dos tipos de prospecção. Então, cadastros diversos, nós temos aqui, tipos prospecção. E esse cadastro de tipo de prospecção, o que seria, na verdade? Ele simplesmente indica, ele identifica a natureza da sua prospecção. Então, nós temos aqui como exemplo 2 cadastros. Uma nova venda e uma renegociação. Mas nós podemos inserir mais cadastros. Clicar aqui sobre o botão novo. Então, eu posso colocar aqui que esse tipo de prospecção foi referente a uma indicação. Então, quanto mais você vai acrescentando mais tipos de prospecção, né? Ou seja, mais informações você vai adicionando dentro da prospecção que você vai inserindo dentro do Factory Light. Essa prospecção, como nós vimos, ela é apenas, esse tipo de prospecção, ele é apenas uma descrição, onde você informa, e lá dentro da prospecção, que nós veremos mais à frente, você vai poder selecionar um desses tipos, ok? Então, só lembrando aqui que o tipo da prospecção seria a natureza, é um meio de você identificar do que se trata essa prospecção, da onde partiu essa prospecção. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, nova venda, uma indicação, ou foi uma renegociação, o cliente estava em prospecção, cancelou e agora retornou novamente, enfim. Isso tudo vai de acordo com a necessidade de vocês e o nível de gerenciamento que vocês querem obter dentro da ferramenta, dentro do recurso de prospecção, certo? Então, além do tipo de prospecção, nós temos outro cadastro também utilizado somente para prospecção, aqui em cadastros diversos. Nós temos aqui no final probabilidades. A probabilidade aqui, na verdade, ela indica o termômetro da sua prospecção. Quais são as probabilidades de você fechar o negócio ou não fechar, certo? Então, aqui nós temos 2 tipos, quente e frio, mas vocês podem colocar aí, como algumas empresas colocam aí como se fosse um sinal, né, vermelho, amarelo, verde. Então, essa probabilidade pode influenciar algumas tomadas de decisão dentro dessa prospecção, ok? E o cadastro dela, vamos editar aqui, assim como lá no tipo de prospecção, ela é apenas uma descrição que você vai selecionar dentro da prospecção que você está trabalhando no momento, ok? Além das probabilidades, nós temos um outro cadastro também, aqui em cadastros diversos, chamado funil de vendas. Esse cadastro é um dos mais interessantes que nós temos para comentar sobre a questão da prospecção. E ele indica aí para você a progressão dos fatos que estão ocorrendo, certo? E dentro desse funil de venda, você consegue identificar os momentos que acontecem dentro de uma prospecção, dentro de uma negociação.
E esse também, principalmente através do funil de vendas, você consegue visualizar, a equipe de vendas consegue visualizar se vocês têm que ser um pouco mais agressivos, se vocês têm que segurar um pouco mais, porque é dentro do funil de vendas que você identifica em que momento, em que situação se encontra aquela prospecção, certo? Vamos abrir aqui o cadastro de um dos níveis do funil de vendas. Então, dentro do cadastro do funil de vendas, nós temos a descrição do nível e logo depois o predecessor. Então, por exemplo, esse primeiro contato é o primeiro nível que eu tenho do meu funil de vendas. Toda prospecção, geralmente quando eu inicio, eu começo com esse nível de funil de vendas, primeiro contato. Logo em seguida, viria a análise das necessidades. E o predecessor desse nível de análise de necessidades seria o primeiro contato. E assim nós vamos fazendo como se fosse realmente uma escada, nível a nível, degrau a degrau, cadastrando todas as possibilidades que vocês podem encontrar dentro da sua prospecção. Sempre lembrando, pessoal, que isso aqui apenas são exemplos, tá? Isso são apenas exemplos. Vocês podem pegar algum percentual, algum fio daqui, porém, sempre pensando na necessidade e no melhor desempenho da sua empresa, ok? Então, dentro do nosso funil de vendas aqui, nós temos 5 níveis do funil de venda, sendo que não existe um limite, você pode cadastrar mais ou menos, tá? Em quantidades de níveis, e eles sempre serão utilizados somente na prospecção, durante a prospecção que você estiver realizando dentro do sistema. Ok? Então, esse aqui foi o cadastro do funil de vendas. Para ainda a questão da prospecção, existe mais um cadastro que nós vamos tratar agora também, que é o motivos de rejeição. Cadastros, diversos, motivos de rejeição. Vocês vão ver mais adiante que a prospecção, vocês conseguem fazer o gerenciamento das vendas, né, das negociações que vocês estão gerando no sistema naquele momento. E ela só vai ter 2 caminhos. Ou você fecha a sua prospecção com o seu cliente, ou você rejeita. E para você rejeitar, você precisa informar um motivo. No nosso caso aqui, nós colocamos preço e prazo. Mas por que foi colocado um motivo simples assim? Durante a rejeição da prospecção, e isso nós vamos fazer, vocês vão ver que além do cadastro do motivo, que é só uma descrição aqui também, vocês terão um campo para observações. E dentro desse campo vocês vão poder detalhar melhor o motivo pelos quais o seu prospect, né, o seu cliente, decidiu rejeitar aquela proposta, aquela prospecção que estava em andamento. Ok? Então, motivos de rejeição também são necessários para um gerenciamento adequado, para um gerenciamento correto da sua prospecção. Certo? Mais um cadastro. Cadastros, diversos, meios de contato. Esses meios de contatos, eles não são exclusivos da prospecção. Existem algumas outras funcionalidades dentro do sistema que vocês podem utilizar os meios de contato, certo? Porém, na prospecção vocês também vão utilizá-lo. E o cadastro do meio de contato, assim como os demais que nós vimos até o momento, se trata apenas de uma descrição para que você possa identificar na sua prospecção qual foi o meio de contato utilizado ou qual será o meio de contato que será, né, futuramente utilizado para se contatar aquele determinado prospect. Certo? Então, nós temos aqui alguns disponíveis, tá? Alguns exemplos, e vocês também podem criar de acordo com a necessidade que vocês possuem hoje aí na empresa, certo? Então, meios de contato. Existe ainda um outro cadastro chamado características, mas esse nós vamos agora avançar um pouco na questão da prospecção, certo?
E aí nós voltamos para ver esse cadastro de características, que ele é um pouco mais complexo, um pouquinho mais trabalhoso para você realizar, porém ele vai fazer toda a diferença, tanto na prospecção, como principalmente na próxima movimentação, que será o follow-up. Ok? Então, todos esses cadastros, vocês quiserem e puderem anotar, participantes, que são os vendedores, tipo de prospecção, probabilidades, funil de vendas, motivo de rejeição e meios de contato. Todos esses cadastros, todos eles, são essenciais para que você consiga realizar uma boa prospecção, uma adequada prospecção e manter um nível, certo, de informações adequados para o histórico e para também o gerenciamento real no momento ali que está ocorrendo aquela prospecção. Ok? Pessoal, nós vamos passar agora para as movimentações aí, então, da prospecção. Eu não falei no começo, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, aí no canto direito tem uma caixinha escrito perguntas. Ali você pode colocar sua pergunta. Eu peço a gentileza que você escreva da melhor forma, usando as pontuações corretas, para que do outro lado aqui a gente possa entender a sua pergunta no momento que nós lemos. Então, apenas recapitulando, né, o participante nesse caso aí é o vendedor. O tipo de prospecção, ele identifica a natureza da prospecção. O cadastro de probabilidades indica as chances de concretização da venda. O funil de venda indica a progressão dos contatos nos momentos de decisão. E o motivo de rejeição é a razão pelo qual essa prospecção ela foi rejeitada. E as características que nós veremos a seguir são as características daquele participante, daquele cliente que está em contato com você. Vamos partir agora para as movimentações. Muito bem, então vamos só fechar estes cadastros. E a prospecção ela fica dentro do módulo de vendas, prospecção. Vamos acessar aqui a tela. E vocês já estão aí visualizando a tela inicial da prospecção. Pois bem, como nós havíamos dito logo no início do nosso curso, a prospecção ela compõe aí uma cultura que é o chamado CRM, que é a gestão do relacionamento entre a sua empresa e o seu cliente. Dentro dessa cultura, dentro dessa gestão de relacionamento, somado à ferramenta que vai fazer todo o gerenciamento dos dados e das informações inseridas dentro dela, nós temos um único objetivo, que é o foco no cliente, certo? E é a sua satisfação e a fidelização do mesmo. E a prospecção vai permitir que você inicie um relacionamento adequado e gerenciar isso tudo é muito bom que você tenha dentro do sistema para que você possa cada vez mais melhorar os seus processos de vendas, ok? Bom, então na tela de prospecção, na tela inicial de prospecção, nós conseguimos ver os botões de ações logo acima, né? Aqui do lado direito também. Abaixo dos botões nós temos os filtros e logo abaixo dos filtros a grid de seleção, onde são apresentadas todas as prospecções em andamentos até o momento. Então, para nós iniciarmos uma nova prospecção, botão novo, o sistema abre a tela para nós de incluir prospecção, e aqui nós vamos começar a dar início à inclusão das informações da nova prospecção. Então, nós vamos selecionar o vendedor, lembrando que aqui, no caso, o vendedor pode ser ele mesmo que está inserindo as informações, ou pode ser um assistente de vendas. Isso vai de acordo com os recursos disponíveis aí dentro da sua empresa. Então, o vendedor está incluindo aqui a prospecção, data do cadastro, a data atual, documento e o número serão preenchidos automaticamente pelo sistema. Participante. O participante aqui agora seria o seu prospect, ou seja, aquele potencial cliente que você está negociando, certo? Nesse momento, você tem duas opções. Caso você esteja fazendo uma prospecção de um novo negócio, porém com um cliente que já realizou compras com vocês anteriormente, né, no passado, então esse participante,
esse cliente provavelmente já possui um cadastro dentro do Factory. Então, vocês conseguem aqui abrir o cadastro de todos os participantes e selecionar algum deles, que seria aquele que você está fazendo uma nova prospecção. Entretanto, caso você esteja fazendo uma prospecção para um potencial cliente que ainda não é de fato, ele nunca negociou, nunca teve uma compra com você, então você pode, por esse botão aqui, ó, adicionar participante. Você pode inserir um novo participante, certo? E quando você clica nesse botão, ele abre a tela de incluir participante, justamente para que você consiga inserir algumas informações. Bom, aqui, basicamente, nós vamos inserir a razão social. Então, vamos colocar aqui um nome, pode ser da empresa ou pode ser de uma pessoa, né, física. O CNPJ, o CPF, RG, inscrição estadual, endereço, nós sabemos que neste primeiro momento, como você está realizando um primeiro contato apenas, você não tem, e mesmo porque você não vai chegar a esse nível de informações por se tratar apenas de uma prospecção. Tudo bem, não existe nenhum problema. Por quê? Como você está incluindo, inserindo um participante, um cliente, um possível cliente no sistema, ele já aparece para você como, aqui embaixo, ó, tipo de participante, prospect. Ou seja, o sistema já consegue enxergar de que este participante que você está incluindo é apenas uma prospecção. Então, ele pode se tornar um cliente mais à frente, né, como também não. Então, ele já deixa como prospect e ele não vai exigir o nível de informações mais avançado. Mas você vai precisar informar a razão social, o nome fantasia, e você ainda pode informar também alguns contatos aqui na aba Contatos, que isso sim é relevante para vocês, como o e-mail, o telefone, o contato principal, caso seja uma empresa, né, da qual você está tratando, para quem você está vendendo. Você pode informar aqui contatos de engenheiros, de arquitetos, enfim. Essa aba, sim, Contatos, é interessante, principalmente nesse primeiro momento aí da prospecção. Então, informados os contatos, informado a razão social e o nome fantasia, nós podemos gravar. E após gravar, ele já puxa esse participante automaticamente aqui para a nossa grid aqui, para o nosso campo de participantes. Então, só lembrando, nós podemos inserir, adicionar um participante, certo? Pelo botão aqui, adicionar participante, pelo maisinho aqui do lado, ou selecionar um participante já existente. Selecionar um cliente que já efetuou compras, um participante que já, de fato, está cadastrado dentro do sistema. Só para mostrar aqui para vocês, nós vamos selecionar um participante já existente também, que é a cervejaria Zitzenbier aqui. Muito bem. Contato. Na aba Contato, no campo Contato, você consegue informar qual foi o contato que você informou dentro do cadastro deste participante. Usuário elaborador é o usuário que está logado, ou seja, você. Número de orçamento. Esse campo número de orçamento aqui, pessoal, ele é totalmente editável. Você pode digitar manualmente, certo? Por quê? A prospecção, ela não tem integração com nenhum outro sistema. Então, toda a prospecção você informa manualmente para controle e gerenciamento daquela venda que está ocorrendo, daquela negociação que está ocorrendo naquele momento. Muito bem. Nós sabemos que muitos de vocês utilizam o sistema SEM ou o sistema Preference para fazer a elaboração dos projetos. Com a elaboração dos projetos no sistema SEM, Preference, você tem um número de orçamento, você tem um número lá de uma obra, de projeto, enfim. E esse número você pode inserir aqui também para poder controlar e vincular as duas informações. Ok? Muito bem. Logo abaixo nós temos algumas abas.
sendo a primeira delas a aba Ações. Dentro da aba Ações é onde nós vamos inserir informações de contatos que foram feitos com esse cliente, com esse prospect. Então, clicando aqui no botão Adicionar, o sistema cria a linha para nós iniciarmos as informações. Então, ele já trouxe o vendedor. Este vendedor que ele traz aqui automaticamente é o mesmo informado aqui no cabeçalho da prospecção. Data ação. Essa data ação significa que foi a data em que aconteceu a ação e ocorreu o fato que eu vou descrever aqui em informações de contato. Então, bom, até o momento eu escrevi aqui, eu digitei algumas informações sobre o que aconteceu no contato que eu tive com ele, com o contato do participante, nessa data. Ou seja, essa ação foi efetuada dentro dessa data, dia 6/10. Porém, eu posso ainda acrescentar informações referente a ações futuras que eu devo tomar com essa prospecção. Então, dentro dessa própria linha, eu ainda consigo descrever mais informações. Então, veja aqui, no campo Informações de Contato, eu adicionei observações sobre a ação que já foi tomada, a ação passada, e adicionei uma informação para tomar uma ação futura. Então, agendar visita para levantamento de necessidades. Eu posso informar aqui o meio de contato que eu tenho, que esse cliente me passou, que ele prefere, telefone, por exemplo. E o próximo vendedor, ou seja, quem será o vendedor que vai realizar essa próxima ação de agendar uma visita com esse prospect, com esse cliente. Pode ser o mesmo vendedor que está preenchendo a prospecção, como eu posso também atribuir essa nova ação para um outro vendedor. Ele tem aqui a possibilidade de você atribuir ações, tarefas para outros vendedores também, para que eles possam tomar essas ações, certo? Lembrando que a prospecção pode ser inserida pelo assistente de vendas, pelo vendedor, também como pelo próprio gerente de vendas. Então, quanto maior o nível de detalhamento das informações que vocês inserirem dentro da aba Ações, melhor vai ser para vocês, porque todos que têm acesso a essa tela vão conseguir aí identificar logo de primeiro momento, à primeira vista, qual foi todos os passos e qual foi os processos que foram tomados dentro dessa prospecção. Então, eu informei próximo ao vendedor e a data da próxima ação. Quando que esse vendedor tem que entrar em contato com esse prospect para agendar essa visita, certo? Então, vejam que eu informei, coloquei algumas informações, coloquei o meio de contato, o próximo vendedor e a data da próxima ação. Por enquanto, nesse primeiro momento, eu ainda não tenho, de fato, a certeza, eu ainda não sei como que o que de fato esse cliente ele vai querer, o que ele espera, o que ele deseja, qual é a necessidade que nós temos que atender desse cliente. Então, basta eu informar as ações e eu já posso gravar a minha prospecção, sem informar produtos, sem informar valores, sem informar nenhuma outra informação, certo? Se eu quiser visualizar essa prospecção que não tem produtos, não tem valores, não tem quantidades, eu posso vir aqui no filtro Produtos em, desabilitar, ou seja, eu desmarco essa opção em aberto, que por padrão fica sempre marcado, confirmar e localizar. Então vejam que a minha prospecção para a cervejaria Zitzenbier aqui está já informada dentro da minha tela de prospecção. Pela linha, pela grid, vocês conseguem visualizar o número da prospecção,
o número do orçamento, que é aquele campo livre, editável, que vocês podem inserir informações manualmente, o participante, quem foi o usuário elaborador da prospecção, motivo de rejeição e o valor total da prospecção, quantidade aberta, quantidade recusados e quantidade fechada. Essa quantidade é referente aos produtos que foram inseridos na prospecção. E o valor também referente a esses produtos. Então, como no caso, nessa prospecção, nós informamos apenas ações, certo? E não informamos nenhum produto, por isso que está tudo zero aqui. A prospecção, ela não é finalizada. Ou você fecha a negociação, ou você encerra a negociação porque o seu cliente ele aceitou a proposta que você apresentou, ou você rejeita porque ele recusou, certo? Então não existe a opção aqui finalizar, não existe a opção ações finalizar que vocês já conhecem muito bem aí. Então a prospecção ela sempre vai ficar em aberto para que você possa editá-la. E nesse editar você vai conseguir informar, incluir novas observações, novas ações, informações de contato e outras informações também. Então, só para a gente continuar no processo. Vamos por aqui que então chegou no dia 9, o vendedor Rafael Greg, ele acessou essa prospecção, fez o contato com o cliente, então ele informa a data de conclusão da ação, que foi no dia 9, e insere uma nova informação de contato. Clica no botão adicionar, aqui já vai vir o nome dele, Rafael Greg, ele apresenta, ele informa o seu próprio nome e coloca as informações de contato. Lembrando sempre, nas informações de contato, você pode informar quais foram as ações tomadas e quais serão as próximas ações. Quanto maior o nível de detalhe, melhor para vocês e para aqueles que estão acompanhando, fazendo o gerenciamento dessas prospecções. Ok? Então, nós informamos as informações de contato, o meio de contato, próximo vendedor, data da ação. E a data da conclusão só vai ser preenchida quando, de fato, a ação que foi descrita aqui, a próxima ação que foi descrita, realmente for tomada. E aí sim vai poder ser informado a data da conclusão. Ok? Agora sim. Tendo em vista aqui que foi agendado, foi feita a visita e o cliente apresentou suas necessidades, dentro da aba Produtos de Interesse, aqui é possível você informar os produtos de interesse do seu cliente. É claro que na maioria de vocês existe a grande questão aí sobre os produtos que são vendidos, né? As tipologias que são vendidas. Então, nesse caso, nós criamos um produto com uma descrição genérica que vocês vão poder usar para todos os casos. Então, dentro de produtos de interesse, nós temos a aba Produtos, onde nós vamos inserir o estabelecimento que está fazendo a prospecção. O produto aqui vai ser o projeto. A quantidade é um só, um único projeto. O valor unitário, vamos colocar aqui um valor fictício. Ele já puxa o valor total. Condição de pagamento. Nós temos as mesmas condições que são usadas em notas, em pedidos de venda, pedidos de compra. Então, nós vamos colocar aqui a negociar. Tipo de prospecção, que é aquele cadastro que nós já vimos. Vamos informar aqui que é uma nova venda. Item do contrato. Essa questão nós não vamos abordar aqui neste momento, por se tratar de uma outra movimentação.
Probabilidade. Informamos a probabilidade que foi cadastrada anteriormente. E funil de vendas. Em que situação, em que momento se encontra esta prospecção? Então, vamos colocar aqui que é projeto apresentado, por exemplo. E o status desse item projeto, ele está em aberto, ou seja, ele não foi recusado, mas também não foi fechado a negociação, não foi fechado a venda com o cliente. Então, ele vai continuar em aberto. Dentro ainda da aba produtos de interesse, existe a aba proposta, que nós também não vamos entrar nesse mérito, porque se trata de uma outra movimentação. E a aba histórico funil de vendas. Conforme vocês vão alterando o funil de vendas dentro aqui da aba produtos de interesse, produtos, conforme vocês vão realizando as alterações do funil de momentos que vão ocorrendo dentro dessa prospecção, aqui dentro de histórico de funil de vendas, vai sendo apresentado as mudanças que ocorreram. Então, você pode informar um funil de vendas mais avançado, depois retornar para um outro, né? E tudo isso, todo esse histórico vai sendo apresentado aqui. Dados de cadastro, aqui vão mostrar todos os dados que foram efetuados dentro do cadastro daquele participante. E características. Agora nós vamos voltar naquele cadastro de característica que nós tínhamos iniciado a falar, mas não concluímos. As características são informações específicas daquele cliente ou também utilizadas por um determinado fornecedor, certo? Então, aqui dentro de cadastros, participantes, características, prospecção. E o que são aí as características? É como se fosse aí um jogo de perguntas e respostas, onde você tem a pergunta inicial e dentro da característica você responde com simples sim ou não, né? E dentro dessa resposta você consegue atrelar ainda uma imagem. Então vamos abrir aqui, por exemplo. Cliente é pessoa física ou jurídica? É uma pergunta. E aqui nós temos as duas respostas, física e jurídica. Para cada uma dessas respostas, nós temos uma imagem. E aqui vocês conseguem visualizar o caminho dessa imagem, certo? Então, dentro do cadastro da característica, além da descrição, vocês conseguem informar uma imagem. Lembrando que esta imagem ela deve estar salva, né? Esse desenho, essa imagem, ela deve estar salva na pasta do Factory de preferência, tá? Porque aí você tem o controle de que ninguém vai entrar lá e acabar excluindo essas imagens, certo? Então, toda a característica ela é composta por uma pergunta inicial, que a gente pode chamar aqui de o título, né, da característica, e dentro desse título existem aí duas ou mais respostas que você sempre vai ter que selecionar uma delas que você informou dentro dessa característica. Okay? Nós vamos ver dentro da prospecção como que funciona de fato essa questão da característica. Então vamos voltar aqui no editar prospecção. Aqui na aba características, nós vamos inserir algumas características que nós já sabemos sobre este participante. Então, eu vou clicar em adicionar. Característica. Eu seleciono qual a pergunta que eu quero informar aqui dentro da minha característica. Então, por exemplo, cliente é pessoa física ou jurídica? E na classificação eu informo que é jurídica. Outra característica. Baseada Então, dentro dessa característica, da próxima aqui, que nós estamos elaborando, com base na primeira, que é a pessoa jurídica, da empresa. Dentro dessa característica, qual a atividade da empresa, eu tenho várias opções. Comércio, indústria e comércio, serviços, enfim. Então, eu vou colocar aqui, que é indústria e comércio. Vamos ver se nós temos mais alguma característica para poder inserir.
Já efetuou compras anteriormente? Então, vamos colocar aqui que sim, né? Porque esse participante aqui, ele já é um antigo cliente. Então, veja que dentro da própria já é possível inserir algumas características de um determinado cliente, de um determinado fornecedor. E aí, na outra movimentação chamada de follow-up, nós vamos ver isso mais claramente, como que funciona de fato as questões dessa característica. Bem, retomando aqui a prospecção, nós temos ainda a aba proposta, outra aba proposta, que nós não vamos entrar nessa questão, e a aba anexos, como a aba anexos que vocês já conhecem, que existem várias movimentações, vocês conseguem inserir algum anexo específico dentro dessa prospecção. Por exemplo, o projeto que vocês desenvolveram dentro do sistema técnico, vocês conseguem pegar esse projeto num PDF, num arquivo de imagem e anexar aqui dentro da prospecção, certo? Então, nós vimos aqui anexos, propostas, características, dados de contato, produtos de interesse, onde ficam relacionados o produto e o valor, certo? De interesse do seu cliente, do seu prospect, além de informações que são importantíssimas para a sua prospecção, como o tipo de prospecção, a probabilidade e o funil de venda. Lembrando que aqui, probabilidade e funil de venda, vocês vão utilizar bastante para determinar qual é a ação que vocês vão tomar dentro dessa prospecção. Se vai ser algo mais agressivo, se vai ser algo mais pontual, mais específico para aquele cliente, para aquela prospecção que está em andamento. Ainda dentro de produtos de interesse, nós temos outra aba proposta e o histórico do funil de vendas. Por enquanto aqui não está aparecendo porque é necessário que nós façamos aqui a gravação da prospecção e na próxima vez que editarmos, aí sim vai aparecer o histórico do funil de vendas. Observações, onde vocês podem inserir linhas e realizar aqui observações, além daquelas que estão na aba ações, vocês podem realizar mais observações dentro aqui ainda da tela da aba de observações dentro da prospecção. Então, inserimos os produtos, inserimos valores, quantidades, funil de vendas e podemos gravar. Vamos fechar aqui a cadastro de característica. Então, agora sim, vejo que aqui na grid está aparecendo o valor total da minha prospecção para esse cliente e a quantidade de itens em aberto, recusados e fechados. No caso aqui, como temos apenas um item, ele está aparecendo a quantidade total dentro de quantidade abertos. E assim nós podemos continuar todo o progresso, todo o nosso gerenciamento dessa prospecção em si, inserindo mais informações de contato, atualizando os valores de prospecção. Nós podemos aqui reduzir, nós podemos aumentar o valor. Alterar o funil de vendas. Aqui está o projeto apresentado, vou colocar aqui em negociação, por exemplo. E se nós entrarmos aqui em histórico funil de vendas, ele já apareceu o primeiro histórico que foi feito depois que nós gravamos a prospecção. Então, esse é todo o gerenciamento que você vai realizando dentro da sua prospecção. Editando ela, alterando-se quantidades, alterando-se valores, alterando-se principalmente a probabilidade e o funil de vendas, que é onde você vai conseguir encontrar informações ali específicas daquela prospecção para você tomar ações imediatas. Lembrando aqui que o funil de vendas existe um recurso, existe um filtro para o funil de vendas, onde, de acordo com o nível que você quer ver, eu quero ver só prospecções que estão com nível em negociação, projeto apresentado, enfim. Se você quer visualizar, você sabe que tem um nível específico do funil de vendas, que sempre quando está naquele nível você tem que tomar uma ação mais rápida, você pode simplesmente selecionar para poder exibir dentro da tela de prospecção todas as prospecções que se encontram naquele momento, naquele nível de funil de vendas. Ok? Muito bem. Aqui nós temos uma outra prospecção do participante Rafaela Granado.
Vamos editar aqui. Nós temos informações maiores para poder visualizar melhor como que se encontra. Então vejam que existem várias informações aqui de ações, certo? Meios de contato, próximo vendedor. Isso é só um exemplo de como vocês podem trabalhar com a prospecção. Se nós entrarmos aqui em produtos de interesse, existe lá o produto também projeto, o valor, assim como nós fizemos a outra, a probabilidade, o funil de vendas, e dentro de histórico de funil de vendas, existe todo o histórico que o sistema foi realizando para você ter o registro e poder controlar tudo que foi ocorrendo dentro dessa prospecção no período em que ela está aqui em aberto no sistema, certo? Aqui também já existem algumas características. Então, todos esses recursos, todas essas atividades você consegue elaborar dentro de uma única movimentação, que é na prospecção. Vamos cancelar aqui. Então, como nós dissemos anteriormente, logo no início, a prospecção ela tem dois caminhos. Ou você fecha a negociação, fecha a venda com o seu cliente, porque ele aprovou, ou você vai rejeitar, porque de fato recusou essa prospecção. Então, vamos supor que aqui a nossa prospecção que nós incluímos aqui agora, nós vamos selecionar essa prospecção, caso seja a necessidade de rejeitar, selecionamos ações rejeitar. O sistema vai perguntar se você realmente deseja rejeitar a prospecção selecionada, ok. E aqui vai ser apresentado para você a tela de rejeição da prospecção. Né? Então, data da rejeição, motivo da rejeição. Aqueles dois motivos que nós informamos naquele cadastro de motivos de rejeição. E aqui na observações é possível você inserir com maiores detalhes quais foram os motivos, as razões que levaram o seu prospect, o seu cliente, a rejeitar essa prospecção, certo? Então você pode sempre detalhar, quanto mais melhor, para que o nível de informações fique sempre elevado dentro do sistema. Realizado, então, as observações da rejeição, nós podemos gravar. E sempre que você quiser visualizar as prospecções rejeitadas, existe aqui a flag exibir somente rejeitadas. Selecionando essa flag, eu posso selecionar o motivo. Eu quero ver as rejeitadas por motivo de preço. E clico em localizar. Então veja que já está aparecendo aqui. Motivo da rejeição, preço. Quando eu marco essa flag, só para deixar claro, quando eu marco essa flag, ela realmente só exibe as rejeitadas. As prospecções que ainda estão em aberto, elas não são exibidas quando essa flag está marcada. Somente as rejeitadas. Então, está ali, rejeitadas por motivo de preço. Nós já temos duas rejeitadas aqui. Uma da Zitzenbeer e uma da Jéssica Zamarian. Ok? Para voltarmos com a prospecção que está em aberto, basta nós informarmos aqui, retirarmos o filtro. E quando você de fato fechar, quando o seu cliente aprovar essa com você, basta selecionar essa prospecção, editar. Lá na aba Produtos de Interesse, Produtos, você consegue informar no funil de vendas. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, existe o funil de vendas chamado fechado. E aqui no status da prospecção, eu consigo também informar fechado, ou seja, foi aprovado junto ao meu cliente essa prospecção, que agora de fato se tornou uma venda. Posso gravar. E agora a minha prospecção está aqui fechada, ok? Então esse, pessoal, aqui foi a prospecção. Nós vimos que nós conseguimos aprovar, fechar com o cliente, nós vimos aqui as rejeições, o controle do funil de vendas, o controle de probabilidades, tipos de prospecção, e aí as maneiras de se inserir as informações de dados e as próximas ações que sempre serão necessárias informar com maiores detalhes para que
porque nem sempre aquela pessoa que inseriu é que vai dar continuidade na prospecção, ok? Rodrigo, nós temos uma pergunta da Ruth, creio que ela entrou depois, quando já começou o webinar, ela perguntou, o que é o funil de vendas? Ruth, esse funil de vendas, ele é um modelo estratégico que mostra cada etapa do seu processo de venda. Então, o funil de vendas, ele visa conduzir e acompanhar aquele processo de negociação com o seu cliente. É literalmente um funil mesmo, né? Um funil onde o topo ele é maior e ele vai afunilando até, de fato, se concretizar a venda. E, basicamente, aí, esse funil de venda, nós podemos dividir em três etapas, né? Onde o topo dele, que é maior, é o nível de consciência, ou seja, é quando aqueles possíveis clientes, aqueles prospects, eles conhecem o seu produto ou conhecem a sua solução. Seja porque eles foram até você ou foi de uma forma ativa, quando você procurou esses prospects. Então, esse modelo, essa primeira etapa, nós chamamos da etapa de consciência, onde você pode colocar ali, nesse caso, onde foi feito o primeiro contato, onde foi feita uma primeira ligação, onde foi feita uma apresentação numa feira, ou então no seu stand de vendas. O meio do funil nós chamamos de a busca para a solução, que é quando de fato você teve aquele contato com aquele cliente, então agora você vai fazer a sua apresentação, você vai fazer uma visita, onde o termômetro está ali, onde o cliente está conhecendo melhor a sua solução, o seu produto, né? Onde ali no nosso caso prático, pode ser a análise da necessidade, a apresentação do projeto. E conforme o funil vai afunilando, né, a base dele, nós chamamos essa etapa de realização da compra, ou realização, nesse caso, da venda, quando de fato a negociação ela é concretizada. Então, aquele prospect que entrou em contato com você, ou que você entrou em contato com ele, passou pela apresentação, passou pela negociação e de fato se concretizou em uma venda. Então, isso que é um funil de venda, para que o gestor da empresa ele possa, através do sistema Factory, analisar como que está o setor comercial da empresa. Quais são os contatos que os vendedores estão fazendo, qual que é o termômetro de vendas, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né, onde o Brasil está passando por uma crise financeira e uma crise política que também está impactando na economia. Então, esse é um momento muito importante de você ter nas mãos qual é o seu termômetro de vendas, você saber se simplesmente você tem muitos prospects, mas como que está cada etapa desses prospects? Se ainda está numa iniciação, se ainda já partiu para uma negociação de preço, de valores, de materiais, ou se de fato já está afunilando ali para concretizar uma venda, para que dessa forma o gestor da sua empresa possa colocar toda ali a sua energia, toda a operação ali da empresa para de fato conseguir finalizar aquela venda e concretizar, e para que ele possa saber cada etapa desse funil de vendas, onde que ele tem que colocar ali alguma ação, talvez intervir, talvez dar um desconto, ou fazer alguma ação para, de fato, transformar aquele prospect, de fato, num cliente que vai oficializar uma venda. Para isso que serve esse funil de vendas, ok? Agora nós vamos ver sobre o follow-up, né? Isso, nós vamos ver sobre o follow-up, que é uma tela onde você pode, através de uma única tela, fazer várias consultas de um mesmo participante. Exatamente. Como o Paulo comentou aí sobre a questão do funil de vendas, a prospecção, o funil de vendas, é apenas uma das questões que vocês vão realizar durante as suas negociações com os seus clientes, com os seus prospects. E nós sabemos que o acompanhamento, certo? Nós falamos aí no início de gestão de relacionamento com o cliente, nós sabemos que o acompanhamento de todas as movimentações, de todas as negociações, de todas as comercializações que são feitas entre vocês e os seus clientes, entre vocês e os seus fornecedores, elas devem ser acompanhadas de perto. E é exatamente nesse ponto que entra essa tela de follow-up, onde em um único ambiente, né, concentrados todas as informações, sejam de movimentações de vendas, de compras, de notas, de questões financeiras, incluindo também,
Nós temos ainda algumas informações extras, como todos os dados cadastrais desse cliente, né? Todos os históricos de movimentações, tudo o que foi acontecendo desde o início que vocês tiveram contato com esse cliente ou com esse fornecedor até o dia atual. E é exatamente isso que essa tela de follow-up ela nos traz. Então, aqui em vendas, follow-up, ela vai trazer para nós todos esses recursos disponíveis, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um participante, a Rafaela Granado. Nós inserimos aqui, nós selecionamos o participante, clicamos em localizar, e aqui nessa tela inicial do follow-up, do lado, na parte superior, nós temos alguns dados de cadastros. Ao lado esquerdo da tela, nós temos aqui todas enfileiradas algumas opções de acesso. A timeline são informações reais e que estão acontecendo no momento, né? Aí nós temos dados cadastrais, contatos, prospecções que foram feitas, propostas, pedidos de venda, notas fiscais, notas de recebimento, cotações, pedidos de compra, enfim. O follow-up ele concentra de uma maneira agrupada todas as informações em uma única tela. E você consegue pesquisar ou até mesmo adicionar e editar informações diretamente dessa tela. Ou seja, você não precisa sair dessa tela, você não precisa fechar este recurso para acessar o cadastro do seu cliente, por exemplo, e editar, por exemplo, aqui os contatos. Basta que aqui dentro da própria tela de follow-up, você consegue inserir mais contatos. Você consegue informar, atualizar os dados de cadastro também. Você consegue também adicionar novas prospecções, você consegue adicionar novos pedidos de venda. Então, dentro de uma única tela, de um único recurso, você consegue acessar o sistema inteiro e realizar todas as movimentações ou alterações de algumas movimentações dentro dessa única tela para aquele mesmo participante. E aqui na timeline, vamos pesquisar aqui aquela cervejaria Zitzenbier aqui, nós temos informações que vão sendo agregadas dentro do cadastro do próprio participante. Por exemplo, dentro do cadastro do participante é possível você colocar logo, né? Você consegue informar a logo dessa empresa ou a foto do seu cliente, certo? Lá dentro do cadastro participante existe uma aba chamada logo, onde você consegue inserir ali a foto do logotipo do seu cliente ou do seu fornecedor, se for o caso também. E aqui, logo ao lado da logo, serão apresentados as características que foram informadas para este participante. Nós podemos informar características dentro da prospecção e nós também conseguimos informar características dentro do próprio cadastro do participante, certo? Então, só para vocês poderem observar, vamos abrir novamente o cadastro do participante. Vamos procurar aqui esse participante, editar. E aqui dentro do cadastro existe a aba características, onde é possível você inserir as características diretamente por aqui. Então eu posso informar aqui, clicar sobre o botão adicionar, e informar as características que esse participante possui. E além do cadastro diretamente do participante, que nós estamos informando aqui nesse momento, vou clicar aqui em salvar, gravar. Também dentro da tela de follow-up é possível você informar as características sem precisar sair dela. Vamos clicar aqui um pouco mais para baixo. E existe aqui a última aba do lado esquerdo da tela, chamada características, onde vocês também conseguem inserir as características deste participante.
se nós retornarmos lá para a timeline, todas as características que vão sendo informadas, elas vão sendo apresentadas aqui. Vamos filtrar novamente esse participante. Todas as características, além do logo, e logo abaixo existe todas as informações que vão sendo informadas, ou seja, todas aquelas movimentações que nós fizemos com aquele participante vai sendo gerado dentro da timeline deste participante. Então, por exemplo, no dia 5/10, o usuário do sistema emitiu um pedido de venda com o número tal. O usuário do sistema emitiu um título a receber no valor e com o número X. Enfim, todas as movimentações que vão sendo geradas vão sendo apresentadas dentro dessa timeline, dentro dessa primeira aba aqui da tela de follow-up. E vocês vão conseguindo, e vocês conseguem acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo com esse participante. Independente se ele é um cliente, se ele é um fornecedor, desde que vocês informem, né, desde que ele tenha movimentações sendo inseridas no sistema, vocês conseguem visualizar, certo? Todas as movimentações que foram sendo geradas. Vamos buscar um outro participante aqui. A Jéssica Jamarian. Vejam. E se você passa o cursor aqui do mouse em cima da imagem, ele mostra a pergunta e a resposta. Cliente é pessoa física ou jurídica? Física. E essa imagem representa a resposta que é a pessoa física. Já efetuou compras anteriormente? Não. Enfim, essas são as imagens que nós deixamos salvas dentro de uma pasta, de preferência dentro da própria pasta do Factory, para que vocês, dentro das características, possam inserir essas imagens. Ok? Então, aqui dentro do follow-up, é possível vocês analisarem todas as movimentações que foram feitas com determinado participante e editar, inclusive, e até mesmo adicionar novas movimentações. Por exemplo, prospecção. Se eu clico aqui na aba prospecção, eu tenho aqui do meu lado direito o botão adicionar ou o botão editar. Eu consigo editar as prospecções que foram feitas ou adicionar novas prospecções. Assim também é para pedidos de venda, para notas fiscais, cotações, pedidos de compra. Então eu consigo, além de editar, eu consigo adicionar. Ok? E também temos o financeiro, contas a receber e contas a pagar, que é possível nós identificarmos todos os títulos, cheques, provisões e adiantamentos que um determinado participante possui dentro do sistema até o momento. Ok? Então essa aqui é a tela de follow-up para gerenciamento dos seus participantes. Bom, pessoal, agora vamos partir para o final aqui do webinar e vamos falar sobre o módulo de RH, onde nós vamos verificar, primeiramente, os cadastros básicos para que você possa utilizar esse módulo e as movimentações, que são os cadastros dos cursos, do controle de EPI, que é o equipamento de proteção individual, e o controle dos exames, aqueles exames médicos que a sua equipe de colaboradores deve fazer periodicamente. Rodrigo? Muito bem. Só vamos fechar aqui a tela de follow-up. Bom, como o Paulo já falou, já mencionou, essa questão do RH, ela se trata apenas para controles de EPIs, controles de exames e de cursos e treinamentos realizados com os seus funcionários. Então, já que a gente está tratando aqui de funcionários, primeiramente nós vamos mostrar os cadastros de funcionários. Nós já havíamos mostrado esses cadastros anteriormente em outros webinars, mas vamos reapresentá-los aqui para vocês. Então, dentro de cadastros funcionários, nós conseguimos realizar toda a relação de funcionários cadastrados dentro da própria empresa. Então, por exemplo, nós temos aqui o Alexandre Pato, o Aldinei Modesto e o Renan Antunes. Para incluir um novo funcionário, basta você clicar sobre o botão novo, informar aqui o nome do funcionário.
Eu posso informar também o valor da hora dele. Posso informar se ele é terceirizado. E caso ele seja terceirizado, eu posso informar para qual empresa que ele trabalha. Certo? Lembrando que esta empresa ela tem que estar cadastrada como um participante. Caso o meu funcionário ele seja interno mesmo, trabalhe para a minha própria empresa, eu tenho que cadastrá-lo, além de funcionário, eu tenho que cadastrar o próprio nome dele como um participante. Ok? Vamos gravar aqui. Então, nós temos mais um funcionário cadastrado, que é o Alan Teodoro. Além da questão do funcionário, que ele vai ser utilizado nos próximos recursos, nos próximos movimentações que nós iremos fazer, existem os outros cadastros, por exemplo, de cursos e treinamentos. Dentro de cadastros, RH, cursos e treinamentos. Vamos clicar em novo. O cadastro de cursos / treinamento, ele é apenas uma descrição. É a descrição exatamente do curso, do treinamento que você, como empresa, ofereceu para os seus funcionários. Então, aqui no caso, por exemplo, nós temos dois exemplos. Controle de risco, prevenção de acidentes, brigada de incêndio e por aí vai. Quanto mais cursos vocês tiverem, que vocês oferecerem para os seus funcionários, vocês sempre podem cadastrar. Lembrando que essa descrição, que esse cadastro de curso, ele é apenas uma descrição que será utilizado nas movimentações de cursos oferecidos. Ok? Além dos cursos, nós temos os grupos de EPIs. Vamos entrar aqui em cadastros, RH, grupos de EPIs. Nós dividimos aqui, no nosso exemplo, em 3 grupos, sendo auditivo, ocular e respiratório, certo? Esses grupos, vamos editar aqui, também, assim como cursos e treinamentos, é uma breve descrição. Por quê? Esse grupo, na verdade, ele vai ser informado, vai ser inserido dentro do cadastro do produto do tipo EPI. Então, além do grupo que você deve cadastrar para identificar a qual grupo pertence a um determinado EPI, você vai ter que cadastrar o produto em si, o produto de EPI, para poder utilizar lá no controle de EPIs entregues para os seus funcionários. Então, vamos cancelar aqui. Então, esse é o cadastro de grupos de EPI. E lá dentro do cadastro de produtos, que fica aqui, ó, embaixo de participantes, no lado superior esquerdo da tela, nós temos já o cadastro de alguns EPIs elaborados. Vamos filtrar pela coluna de grupo. Vamos selecionar aqui EPI. Então, nós conseguimos visualizar quais são os produtos de EPI. Lembrando que nós vimos os grupos e agora são os produtos de fato, que nós utilizamos e disponibilizamos para os funcionários. Então, por exemplo, vamos editar aqui essa máscara. Editar. Nós temos, então, dentro do cadastro do produto, o código e a sua descrição. O cadastro de produto do tipo EPI, ele segue a mesma linha que os demais produtos, de uso e consumo, de matéria-prima, de produto acabado, certo? Com as seguintes diferenças. O código, a descrição, a linha, o grupo, o subgrupo, ok? E aqui embaixo, no quadro Opções, vocês têm que informar que ele é um EPI. Esse produto é do tipo EPI. Além dessa marcação, é claro, nós temos que informar o NCM, a origem da mercadoria e o estoque, que já é de conhecimento aí da grande parte de vocês, certo? Então, quando nós estamos cadastrando um EPI, de fato, nós precisamos marcar no quadro Opções a opção EPI, e quando marcamos esta opção, é gerado aqui no cadastro a aba EPI. Logo ao lado da aba Dados Gerais, é criado a aba EPI. E dentro dessa aba EPI é onde nós informamos a qual grupo de EPI
esse produto pertence. Nós temos aqui as 3 opções. E a periodicidade em dias, ou seja, de quanto em quanto tempo, a cada quantos dias eu preciso entregar, eu preciso renovar este produto para o meu funcionário, certo? Essa data, ela é obrigatória, você tem que preencher quando você está cadastrando o produto, ok? Então, lembrando lá, cadastrou-se o produto normalmente, ao informar a aba EPI, ao informar aqui a flag EPI no quadro opções, é gerado a aba EPI, onde você vai informar a qual grupo de EPI esse produto pertence e qual é a periodicidade em dias, ou seja, de quanto em quanto tempo, a cada quantos dias você deve realizar a troca desse EPI para o seu funcionário, certo? Vamos gravar aqui. Então, todos os nossos EPIs, vamos editar aqui o protetor auricular, todos os EPIs cadastrados, eles são marcados com a flag EPI e dentro da aba EPI deve ser informado ao grupo pertencente e a periodicidade em dias, ok? E aqui, por último, com referência a cadastros ainda, nós temos os exames em cadastro, RH, tipos de exames, que assim também como cadastros de cursos e treinamentos e grupos de EPI, são apenas uma descrição e a periodicidade em dias, ou seja, a cada quanto tempo esse funcionário, de acordo com a sua ocupação, de acordo com a sua atividade na empresa, ele deve renovar este exame, certo? Ou seja, de quanto em quanto tempo esse exame deve ser validado novamente. Então, tipo de exame, que é a descrição, e a periodicidade em dias. Muito bem. Então, estes são os cadastros que vocês devem realizar para se utilizar o módulo RH. Funcionários, cursos e treinamentos, grupos de EPIs, produtos, ou seja, os produtos do tipo EPI, e exames. Ok? Estes são, então, os cadastros necessários para a utilização do módulo de RH, que é exatamente o módulo que nós vamos acompanhar agora. Vamos fechar todos esses cadastros e vamos lá em RH, controle de cursos e treinamentos. Aqui nós já temos alguns exemplos e vamos inserir mais alguns. Para se incluir um curso oferecido para um determinado funcionário, clicamos em novo, selecionamos o funcionário que foi oferecido o curso, a data de cadastro, ou seja, quando que ele de fato participou desse treinamento, qual foi o treinamento que ele participou e a carga horária desse treinamento, a carga horária total. E gravamos. Ok? Então, como os treinamentos eles não têm periodicidade, ou seja, eles não devem ser renovados, com exceção aí de alguns, é claro, dependendo muito da atividade da empresa e das tarefas dos funcionários, ele só exibe aqui a carga horária que foi disponibilizada para esse funcionário realizar esse curso. Ok? Dentro também de RH, controle de EPIs, nós podemos inserir aqui as informações de EPIs entregues para cada funcionário. Então, botão novo, seleciono o funcionário, a data em que foi entregue, de fato, esse EPI para esse funcionário, qual foi o EPI que foi entregue para ele, variante aqui no caso desse produto não temos, e a próxima troca o sistema automaticamente calcula. Mas com base em quê? Lá no cadastro do produto,
na aba EPI, nós vimos que nós temos que inserir, informar o grupo de EPI e também a periodicidade em dias, ou seja, de quanto em quantos dias, de quanto em quanto tempo é necessário realizar a troca desse EPI. Então, ao informar aqui que você entregou um EPI para um determinado funcionário, você informa a data da entrega desse EPI, informa o EPI, ou seja, o cadastro do produto, e a próxima troca o sistema já calcula automaticamente com base naqueles dias que foram informados dentro do cadastro do produto. Ok? Aqui nós temos observações para serem inseridas também nesse controle de EPI e podemos gravar. Então vejam que na própria tela inicial do controle de EPIs é possível vocês identificarem a data que foi entregue, para quem foi entregue, ou seja, o funcionário, o que foi entregue, qual EPI que foi entregue para ele, e se está válido ou vencido, ou seja, se já é necessário realizar a troca desse EPI, e a data da próxima troca. Então, nós conseguimos visualizar aqui que é preciso realizar a troca para o funcionário aqui, Aldinei, do protetor auricular. Os próprios sistemas já trouxe a data e que é necessário realizar a troca para ele deste protetor. Ok? E aí, retornando lá em RH, controle de exames. Vamos inserir um novo exame. E dentro aqui dos exames oferecidos, dentro do controle de exames que os funcionários tiveram que realizar, nós sempre vamos inserir também funcionário a funcionário, um a um, o dia em que foi realizado o determinado exame, qual foi o exame que foi realizado, e o sistema também vai nos dar a data do próximo exame, com base no cadastro do exame. Lembrando que lá no cadastro do exame, você informa a descrição do próprio exame e a periodicidade em dias, ou seja, de quanto em quanto tempo, a cada quantos dias é necessário que aquele funcionário refaça esse exame para deixar esse exame válido novamente. Então, inserimos a data em que foi realizado, qual foi o exame, e o próprio sistema já nos deu aqui a data que deve ser realizada novamente. Observações, caso você queira realizar alguma observação aqui a mais detalhada, e gravar. E assim como lá em controle de EPIs, nós conseguimos observar pela própria tela inicial do controle de exames, a data em que foi realizado o exame, os funcionários que participaram, os funcionários que fizeram esse exame, que passaram por esse exame, o tipo de exame que foi realizado, se está válido ou se está vencido, e o próximo exame, ou seja, a data que deve ser efetuado esse próximo exame. Então, esse controle ele é bem prático, né, e simples. Basta realizarmos os cadastros que nós vimos até então, informar a periodicidade em dias para a questão dos exames e para a questão dos EPIs, né? Isso deve ser informado, são informações obrigatórias, para que aí sim você consiga inserir os exames, os cursos e os EPIs entregues para os seus funcionários e o sistema te ofereça essa opção de a data próxima, né, que deve ser realizado o exame, e se está válido ou vencido. Ok? Pessoal, então é isso daí que nós tínhamos para mostrar para vocês hoje, o módulo de RH, prospecção e o follow-up. Muito obrigado por cada um que nos acompanhou até aqui. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco no canal do cliente, envie a sua pergunta, ou caso você queira conhecer mais sobre a versão Lite, mesmo que você não utilize a versão Lite, entre em contato conosco e nós possamos fazer uma apresentação mais completa aí de todo o módulo Lite. Você pode mostrar o canal do cliente, Rodrigo, por gentileza? O Rodrigo vai colocar aí na tela o canal do cliente. Nesse canal você pode entrar em contato com o suporte técnico, né? E também nós temos outros vídeos. Inclusive, o webinar de hoje está sendo gravado. Em breve nós vamos colocar aí no canal do cliente, caso você queira compartilhar esse vídeo com algum outro colaborador da sua empresa.
Bom, na semana que vem, pessoal, devido ao feriado do dia 12 de outubro, do Dia das Crianças, nós não iremos realizar o webinar na próxima semana. Somente na outra semana nós iremos realizar o webinar e vocês vão receber o convite por e-mail, assim como vocês receberam esse convite do webinar de hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo, pelo treinamento e até mais. Até.